Olá, pessoas lindas, bom dia, boa terça-feira para você. Hoje já é dia 4 de julho, de agosto, hoje é dia 4 de agosto. Nós estamos aqui mais uma vez às 5h30 da manhã para o nosso encontro de todos os dias com o mesmo objetivo, que é estudarmos a palavra de Deus, orar, né, fazer os nossos pedidos de oração, aprender um pouquinho mais sobre o que Deus quer nos ensinar. Este mês de agosto eu estou trazendo a proposta para vocês, para nós aprendermos sobre sexualidade e sexo de acordo com a Bíblia, ok? Nós não separamos uma coisa da outra, é algo que Deus nos deu, é um presente, ok? E a gente estuda um pouquinho sobre isso de acordo com a palavra de Deus. Então, você que está chegando aí, seja muito bem-vindo. O assunto do mês de agosto é esse. Nós estamos falando, então, sobre sexo e sexualidade de acordo com a palavra de Deus, né? Então, convide outras pessoas para assistir, gente. É muito legal, o assunto é muito interessante, é muito amplo. Hoje nós estamos fazendo, na verdade, a ideia inicial era falarmos sobre o livro de Cântico dos Cânticos. Porém, para a gente conseguir entender Cântico dos Cânticos, é preciso entender um pouquinho do que começou a acontecer lá no Éden, para então a gente entender Cântico dos Cânticos. Então, nós estamos fazendo essa ligação de Gênesis com o Cântico dos Cânticos. Gente, tá muito legal. Hoje é o nosso terceiro dia falando sobre este assunto, tá bom? Então, você que tá chegando aí, só para você saber sobre o que nós estamos falando, tá? Não esquece de mandar aí o teu bom dia. É muito bom quando você manda o seu bom dia. Eu fico muito feliz de ver o seu bom dia aparecendo aqui. Algumas pessoas já mandaram, ó. O seu Sadi já mandou. Bom dia, seu Sadi. Bom dia para você, bom dia para Miriam. Que Deus abençoe vocês, viu? Que bom ver vocês por aqui. A mãe já mandou, bom dia. A minha avó também, bom dia. Ó, a família tá ligada, entendeu? E bom dia para você que tá chegando agora, para você que acordou cedinho, 5h30 da manhã já tá aí ligado no nosso assunto de hoje. Gente, não sai daí porque o assunto de hoje está muito bom, tá bom? Mas antes de entrarmos no assunto de hoje, nós vamos orar, pode ser? Então feche seus olhos e vamos pedir que Deus nos dê sabedoria para que a compreensão seja de acordo com o querer dele, ok? Vamos orar? Pai de amor, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigada, Senhor, por cuidar da gente, nos dar uma noite de sono, de descanso. Ajuda-nos, Senhor, agora a estudarmos a Tua palavra, que possamos compreender um pouco mais o Teu querer para as nossas vidas. É o que te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Sabe o que eu fiquei impressionada? Mas não impressionada de uma forma boa. Impressionada de uma forma, assim, até um pouco... Achei estranho. Geralmente, quando o assunto é sexo, roda muito pela internet esses assuntos, quando eles são de forma depravada ou quando eles são de forma diferente daquilo que Deus planejou. Agora, quando a gente fala sobre isso de uma forma que Deus planejou, parece que as pessoas não se interessam. E parece que as coisas ficam meio assim, fechadas. Parece que as pessoas têm até vergonha de compartilhar sobre esse assunto. Gente, não tenham vergonha. É importante a gente falar sobre isso. Sabe, eu fiz uma comparação desse assunto com os outros assuntos. E eu sei que não é porque as pessoas não se interessem. Às vezes acontece de muitas pessoas terem até vergonha de compartilhar sobre esse assunto. É muito importante nós falarmos sobre sexo e sexualidade. Gente, tem muitos casais sofrendo e tem muita gente sofrendo por conta da má compreensão desse assunto. Entende? Se tem uma parte, né, da criação de Deus que Satanás conseguiu deturpar e manchar, é o sexo. Se tem uma parte do presente que Deus deu para a humanidade e Satanás conseguiu, assim, acabar com o ser humano, é a questão do sexo. Gente, Satanás conseguiu perverter tanto essa questão do sexo que ele utiliza hoje o sexo de forma que para algumas pessoas isso torna-se até um vício, uma coisa ruim, a pornografia, e aí tem traições, e aí tem a depravação humana que é, sabe, parece que aumenta diante dessa questão. Então, gente, falar sobre sexo é importante. E falar sobre sexo de acordo com a Bíblia, porque a Bíblia é um livro que fala sobre isso, também é importante. E esse mês inteiro, quase, eu vou levantar essa bandeira para a gente falar sobre esse assunto, sobre sexo e sobre sexualidade de acordo com a palavra de Deus, porque as pessoas precisam saber disso.
Tem muita gente sofrendo porque não aproveita o presente que Deus deu. Muitos casais estão se desmanchando, e eu sei do que eu estou falando porque eu trabalho com terapia de casais. Muitos casais estão se desmanchando. Muitos casais já não se conhecem, já não se encontram mais por conta de situações assim. Então, gente, é muito importante falar sobre esse assunto, entende? E aí eu peço para você a sua ajuda. Vamos divulgar. Fale para os seus amigos, compartilhe esse vídeo, não tem problema a gente falar sobre isso, entende? Muitas coisas que são compartilhadas em relação à questão sexual, elas não são, algumas até são legais, mas a maioria delas fala de uma forma deturpada. Então, gente, nós precisamos falar de acordo com aquilo que Deus criou. Porque, olha só, é um pensamento errado você pensar que o casamento é de Deus. Então, quando fala sobre casamento, né? Então, chama Deus para participar ali do casamento, porque o casamento é de Deus. Ah, não, agora vamos falar de sexo, então isso aqui é do diabo, então tira Deus daqui da roda, da conversa, e chama o diabo para a gente conversar. Não tem nada a ver, gente. Sexo também é falar sobre questões espirituais e também é falar sobre Deus. Ok? Eu separei para vocês hoje aqui 2 pontos importantes sobre o relacionamento conjugal e novamente aqui eu quero frisar para vocês, o sexo, ele foi feito para acontecer dentro do casamento. Só tem sentido a sua plenitude quando ele acontece em um relacionamento conjugal. Não tem sentido na sua plenitude quando ele acontece com mais de uma pessoa, ou seja, com a esposa ou com o esposo e você ter terceiros, né? E também não tem sentido quando ele acontece antes do casamento. Então, nem antes nem fora. Ele foi feito para o casamento. E se você, alguém que está assistindo agora esse vídeo, e você utiliza desse presente de Deus antes ou fora, você está fora daquilo que é o princípio. Não estou falando isso por ser cristã, gente. Estou falando isso porque não é nem coisa de crente. Eu estou falando isso para você porque é assim que funciona. Existe um livro chamado Entre Lençóis, e ele foi escrito por um doutor em psicologia chamado Kevin Leman, e ali ele traz alguns índices, né? Eu não trouxe eles hoje porque eu separei ele para outros dias da semana, mas tô dando um spoiler para vocês. Ele traz ali alguns índices de casais que mantiveram relações sexuais antes do casamento e casais que tiveram só depois do casamento, e qual é o índice de separação entre esses 2 grupos, e é bem interessante. Então, fica participando que nos próximos dias eu vou começar a trazer esses índices para vocês, ok? Mas, gente, hoje o que eu quero falar para vocês são 2 pontos importantes e que, dando tempo, né? E que a gente precisa levar em consideração. Primeiro deles, gente, lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, a partir do verso 18, a Bíblia vai começar a falar sobre o processo que Deus fez ali com Adão para acontecer a criação da mulher, para Deus criar a mulher. Então, antes de Deus criar a mulher, Deus mostrou, né, para Adão o quanto ele necessitava ou o quanto ele precisaria. Ele viu à volta, ele viu na natureza que os animais tinham os seus pares. E aí Deus fala então para Adão que ele faria uma auxiliadora, né? E eu já falei para vocês ontem sobre o que é ser auxiliadora. É ser Ézer, né? E dentro da cultura em que a Bíblia foi escrita, o Ézer não é aquele que é menos. Por exemplo, eu preciso de uma ajuda, então eu vou chamar o meu auxiliador, o meu ajudante, o meu auxiliador. De acordo com a cultura, o Ézer é alguém que tem que saber mais do que aquele que precisa da ajuda. Então, na verdade, o Ézer não é alguém menos, mas se fosse existir uma hierarquia, seria alguém que é mais, né? E aí, como Deus é o Ézer de Israel, como Deus é o auxiliador de Israel, Deus cria então para Adão uma Ézer, uma auxiliadora, né? Que ele seria como ele. E não há hierarquias na criação de Deus, mas eu estou colocando para vocês que se houvesse, né, Deus deu à mulher a questão de ser Ézer, né, de ter uma função assim como Deus também tinha, né, Ézer de Israel, a mulher Ézer, né, auxiliadora do homem. Mas enfim, depois que o homem cai num sono profundo e depois que Deus tira lá a costela do Adão e faz a Eva, lá no verso 22 fala assim, ó: e a costela que o Senhor Deus... 22 do capítulo 2 do livro de Gênesis, se você quiser acompanhar. Aí fala assim, ó: e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. Essa expressão aqui, lhe trouxe, sabe o que aconteceu aqui? O Adão estava dormindo, tá? O Adão caiu num sono profundo.
Aí Deus foi lá e Deus criou a Eva. Gente, mas pensa na Eva, entende? Assim, pensa numa mulher que veio assim diretamente das mãos de Deus. A gente já tem hoje, né, no nosso mundo, mulheres que são muito bonitas. Mas pensa, já se passaram muitos anos de pecado. Então a beleza original da mulher se perdeu muito com esses anos de pecado. Então se você olha hoje para uma mulher muito bonita, essa mulher é muito feia perto da Eva, entende? Mas você pensa na Eva que Deus criou para Adão. E quando Adão estava dormindo e Deus criou a Eva, eu gosto dessa expressão que a Bíblia fala que ele trouxe. É como se Deus tivesse pego a Eva e ele trouxe a Eva até Adão. E é como se Deus tivesse apresentado a Eva para Adão. Entende? Tivesse falado, ó, Adão, essa aqui, Adão é a Eva. Eu criei ela para você, né? Para morar aqui com você. E aí Deus falando, eu fico imaginando Deus falando para Eva, ó, Eva, e esse aqui é o Adão, o Adão. E aí talvez falando, ele mora aqui, ele é o homem. E aí Deus criando, falando, né? Apresentando os dois. Então, quando Deus criou a Eva e Deus trouxe a Eva para Adão, Deus fez tipo assim uma apresentação. Quando eu estava estudando sobre esse assunto, eu lembrei dos adolescentes, dos alunos, que quando eles estavam interessados em alguém, e eles pediam para um amigo chegar e falar com esse alguém que eles estavam interessados, aí eles falavam assim, faz meus lados lá, né? Faz os meus lados com a fulana, faz meus lados com o fulano. E aí tinha esse amigo que ia lá e conversava com a pessoa, né, que o outro amigo estava interessado, e fazia o tal dos lados. Aí, quando eu estava estudando sobre esse assunto, eu pensei assim, tipo, Deus fez os lados da Eva com Adão, né? E foi muito interessante isso, porque Deus chegou lá e faz como se fosse essa apresentação deles, né? E quando Deus apresenta a Eva para o Adão, porque, gente, era a Eva, você pensa na mulher, era a Eva, né? O Adão, ele fala algo interessante, ele fala assim no verso 23, e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E aí é interessante que, estudando sobre essa questão do que quer dizer isso que o Adão falou, é como, assim, é uma expressão que não tem exatamente uma tradução, mas é como se ele tivesse dito assim, uau, nossa, sabe? Ele ficou muito impressionado com aquilo, com aquela mulher que Deus tinha criado para ele. Ele ficou encantado com aquela pessoa que Deus apresentava para ele. E a expressão dele foi uma expressão de alguém que ficou maravilhado, sabe? Foi de alguém que ficou assim encantado. E depois, fazendo uma relação dessa expressão do Adão lá com o livro de Cantares, a gente vai passar por ele depois, mas tem uma partezinha do livro de Cantares que, que o autor ali fala, né, em relação à mulher ali do livro de Cantares, do Cântico dos Cânticos, né? Ele fala assim para ela que ela é como um exército com bandeiras. Ou seja, imagina numa situação, né? Ela é temível, ela é temível como exército com bandeiras, ou seja, imagina um exército assim perfilado, pronto para a guerra com as suas bandeiras, é bonito de ver, mas ao mesmo tempo tá pronto para a guerra, então tem aquela tensão, né? E aí há essa relação assim. E quando Adão olhou para Eva, gente, ele ficou encantado, maravilhado, impressionado, ele ficou uau, sabe? E aí já vem a nossa primeira lição aí para você que é casado, para você que tem um relacionamento. Qual foi? Você ainda olha para o seu esposo ou para sua esposa e sente esse uau? Você ainda olha e pensa assim, nossa! E você se sente assim? Muitas vezes, gente, muitas vezes não, é necessário que você no seu casamento mantenha isso aceso. É necessário que no seu casamento você precisa buscar e muitas vezes revisitar essa sensação, essa vontade de, uau, de se impressionar com a pessoa com quem você se casou. É importante isso. E é importante que você faça, que você tenha sempre vivo na sua mente esse uau, entende? Esse impressionar-se. Muitas vezes a convivência ao longo do tempo vai se perdendo isso. Tá? Vai se perdendo. Por exemplo, quando eu vou a um casamento e a noiva entra, eu sempre gosto de olhar para o noivo. É interessante, assim, a noiva tá linda, tá maravilhosa, assim, tá toda lindona entrando na igreja, mas quando eu olho pro noivo, gente, aquele olhar, sabe? De nossa, uau! E vendo aquela mulher linda caminhando em direção a ele. Alguns choram, né? Acho muito interessante. Eu gosto de olhar
para a expressão do noivo. Eu gosto de ver a forma como esse noivo recebe essa noiva, né? E, gente, é importante, às vezes, ficar relembrando. Manter acesa essa questão desse uau. E não importa quantos anos você está casado, porque muitas vezes a convivência, o passar do tempo, a rotina faz com que isso se apague. E com que você não lembre mais. E quando, por exemplo, eu vejo os casais indo para terapia, uma das coisas que a gente precisa recuperar é justamente isso, é esse olhar de uau, que homem maravilhoso que eu me casei. Nossa, que mulher incrível que eu me casei. Porque, gente, o amor, primeira coisa é que o amor é uma escolha, tá? Você escolhe amar. Ai, Fran, mas eu preciso sentir o amor. Ah, é? Não. Amor é uma escolha. Só que o amor, essa escolha, amor, eu consigo fazer essa escolha de amar com base em duas coisas, que é respeito e admiração. Então, se você respeita e você admira a pessoa que você escolhe amar, isso dá um sentido, dá um significado diferente. Então, quando a gente olha aqui para a Bíblia e Deus coloca aqui a questão de, olha, quando Adão e Eva foram apresentados, Adão, ele se maravilhou com o que ele viu. E não só porque ela era bonita, gente, é porque isso mexeu com ele. Entende? Então, pessoal, vocês que estão casados, prestem bem atenção. Esse é uma situação que precisa manter-se viva no casamento. Esse encantar-se pela pessoa com quem você se casou. Eu acho incrível, eu até comento às vezes quando alguém tá junto comigo, quando eu vejo casais de pessoas idosas caminhando na rua de mãos dadas, por exemplo. Isso é lindo, gente. Entende? Ou quando estão juntos, assim, e tem essa parceria, esse companheirismo, isso é muito incrível. E por falar em parceria, em companheirismo, olha só que interessante o Adão, quando ele dá essa expressão, né? Nossa, uau, entende? E ele fala assim, ó, esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ele se vê nela. Há neles, assim, uma parceria, há ali uma união, algo tão interessante que ele se vê nela. Ou seja, ele vê como se fosse uma continuação dele. Eles se veem como iguais. Olha que lindo isso, gente. Eles se veem como iguais, como uma continuação. Há uma parceria, há uma união ali, sabe? Há uma coisa fantástica dessa questão de serem continuidade um do outro, de serem próximos. E mais, gente, aqui traz pra gente uma questão pra gente entender que há uma igualdade. Entende? Olha, esse é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ou seja, há essa igualdade, mas ao mesmo tempo, olha que interessante isso, quando ele fala isso, ele diz assim, ó, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Ou seja, ele percebe que ao mesmo tempo que ele se vê nela, que é uma continuação dele, ele também olha e percebe assim, não, mas ela não é como eu, ela é diferente, ela vai se chamar varoa. No original, né, ela, Ixá, porque do Ish, né, que é o homem, ela foi criada, ou seja, ela vai se chamar mulher, varoa, porque do homem foi criada, ou seja, ao mesmo tempo que ele olha para ela e vê essa continuidade, ao mesmo tempo que ele olha para ela e vê essa igualdade, essa parceria, ele também percebe que ela é diferente dele. E é isso e gente, isso tem tudo a ver com a sexualidade e com o relacionamento dentro do casamento. Tem que haver essa parceria. E quando você entende que há essa parceria, você consegue olhar para o seu cônjuge e perceber que ele fica triste assim como você, que ele fica chateado assim como você, que ele se sente, que muitas vezes você machuca ele ou ela com as suas palavras, assim como você se sente ferido também com as palavras do seu cônjuge. Então, quando você percebe que existe essa igualdade, entende? Quando você percebe que existe essa igualdade, você consegue entender que o outro, assim como você, e isso é importante, porque às vezes a gente pensa que é só eu que me ofendo, é só eu que fico chateado, é só eu que sou frustrado. Não, eu estou num relacionamento com alguém que, assim como eu, também se frustra, também se chateia, também precisa de um abraço, também precisa de um colo, também precisa de uma compreensão, mas ao mesmo tempo que é igual, é diferente de mim. Porque tem gostos diferentes, pensa diferente, age de uma maneira diferente, vê o mundo de uma forma completamente diferente. Entende? Então, ao mesmo tempo que é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, também é varoa, porque do varão foi criada. Ou seja, ao mesmo tempo que um se vê no outro, olha que lindo isso, a gente chega a ser poético. Chega a ser, para mim soou como poesia agora. Ao mesmo tempo que um se vê no outro,
Entende? Porque há uma parceria, há uma proximidade, há uma intimidade. Eles também há essa compreensão de que há uma diferença, não um distanciamento, mas uma diferença. São pessoas, são seres diferentes. E sabe qual é a mágica de tudo isso na questão do sexo em si agora? Falando sobre a atividade sexual mesmo. O autor bíblico, ele pula um pouquinho lá na frente, né? No verso 24, ele fala assim, ó. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Como podem dois seres diferentes serem um? Você já parou pra pensar nisso? Né? Aqui o autor, ele pula, né? Ó. Pois deixará o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, e tornar-se os dois uma só carne. Como pode os dois seres diferentes, dois seres distintos tornarem-se um? Coisa interessante, né? Por meio, gente, da atividade sexual, porque ali há uma junção interessante, porque são diferentes, são seres diferentes, são corpos diferentes, são pessoas diferentes, mas quando estão unidos, juntos, há uma igualdade. E é isso que é o poético do sexo, gente, do sexo conjugal, Diferentes, são seres diferentes, mas juntos tornam-se iguais. Que coisa linda! Lembra que eu falei para vocês ontem que a plenitude da questão sexual, de acordo com a Bíblia, o ser humano completo, né, é quando o ser humano, né, homem, mulher, é quando homem e mulher, né, seres humanos, quando há essa união, essa junção, quando há por meio da questão sexual, é a forma mais plena de relacionamento, porque é nessa questão de homem e mulher, entende? Unidos, fazendo ali aquilo que eu comentei ontem com vocês, sendo a imagem e semelhança de Deus. O que é ser a imagem e semelhança de Deus? É fazer aquilo que Deus pede pra gente fazer. Eu fiquei encantada com esse assunto de hoje, gente. E aí, assim, ó, você tá vendo como quando o sexo é praticado fora do casamento ou antes do casamento, ele perde toda essa essência, toda essa poesia, e ele vira apenas uma coisa carnal. E amanhã a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. E aí você vai entender o quanto realmente é um presente. Entende? É um presente de Deus. Gente, eu não me sinto nem um pouco constrangida de falar sobre esse assunto, porque eu tô falando sobre um presente que Deus deu para a humanidade. E aí, eu preciso que vocês me ajudem a levantar essa bandeira, porque tem muita gente utilizando esse presente de forma errada. Utilizando esse presente de forma pervertida. E não há nenhuma vantagem em utilizar o presente que Deus deixou dessa forma. Então, olha só, gente. Só para eu fazer o meu apelo final agora, eu quero retomar. Vocês entenderam como essa plenitude, o quanto é pleno quando você tem essa união por meio do sexo? Olha que interessante, então. Tornam-se um porque são seres diferentes que juntos tornam-se iguais. E aí, se você está casado, se você está casada, gente, e não está muito legal essa questão sexual, ela precisa ser recuperada. Entende? Tem gente que fala assim, Fra, mas sexo não é tudo no casamento. Eu sei que não é tudo, mas ele é muito importante. Muito importante. E quando a gente entende a poesia que é, quando a gente entende a coisa linda que é a questão sexual dentro do casamento, aí você entende que ele é importante, sim. Que ele não é tudo, eu sei que não é tudo, mas ele é muito importante. Entende? E ao entender que ele é muito importante, e ao entender que faz toda a diferença, não só pelo prazer em si, mas por essa poesia que é, gente, essa coisa linda, esse se encantar pelo seu cônjuge continuamente, esse reencantar-se pelo cônjuge continuamente, esse entendimento de que somos iguais, somos parceiros, estamos unidos, mas somos diferentes, e é nessa união da nossa diferença, diante das nossas diferenças, essa união que nos torna iguais, é por meio da atividade sexual, gente. Isso é um presente que Deus dá. E aí nós voltamos lá no comecinho, lá na criação, quando há essa igualdade, e Deus criou, gente, o ser humano, um homem e mulher, sem hierarquias. Sem hierarquias, entende? E esse ser criado sem hierarquias, ele faz com que é na questão sexual que isso se demonstra. Tá ali sem hierarquias. E aí isso deve fazer você pensar. Todas as vezes que você tenta se sobressair a alguém,
ou no seu casamento, ou até mesmo na atividade sexual, ou com qualquer pessoa, você está fora do plano de Deus para os relacionamentos. Porque na criação de Deus não há hierarquias entre seres humanos. Entende? Não há hierarquias, ninguém é superior a ninguém. Eu já comentei com vocês que se fosse para ser assim, quem seria superior é a Ézer, né? Mas não há uma superioridade. Foi só um exemplo que eu dei para vocês. Então, gente, eu voltando ao que eu estava falando, então quando você entende isso, né? De que você reflete a imagem de Deus nos seus relacionamentos, inclusive, gente, nós refletimos, olha que lindo isso. Nós refletimos a imagem de Deus, inclusive durante o sexo. Entende? Então, assim, não pense que sexo não é de Deus. Por favor, gente, é muito de Deus. E falou uma coisa até engraçada, talvez, né? Mas, assim, Deus, ele se regozija, ele tem prazer em ver um casal tendo atividade sexual quando esse casal está de acordo com a vontade dele. Deus se alegra. Entende? Deus não fecha os olhos, Deus não vira as costas, Deus se alegra com esse casal. Então, é importante você parar para pensar de que forma você tem visto o sexo, de que forma você tem visto o sexo no casamento, de que forma você tem visto os seus relacionamentos, você tem refletido a imagem de Deus nestas situações? Então, para e pensa. E, gente, vamos vamos nos desencabular e vamos compartilhar esse assunto. Vamos compartilhar esse assunto, não tenha vergonha. É importante, gente, é importante falarmos sobre esse assunto. Não pense que... muita gente se acha muito bem resolvida na questão sexual. Como eu vejo casais chegarem lá no consultório. E eles pensam assim, geralmente tem um outro que se acha muito bem resolvido nessa área. E às vezes, quando a gente começa a conversar, nós apertamos em alguns botões que geralmente mexe nesse ponto, tá? Meu apelo de hoje para você é, Fran, entendi e quero fazer isso lá no meu casamento. Eu quero ser uma esposa, um esposo diferente. Eu entendi qual é o plano de Deus para o sexo e vou seguir de acordo com o que Deus me propôs. Entende? Se você entendeu isso, você já sabe qual deve ser a sua postura. Manda aí o teu gostei, manda aí o teu coraçãozinho que aparece aqui no cantinho da minha tela. É a forma que nós temos, né? É a forma que eu tenho de falar para você, de chamar você para uma responsabilidade diante daquilo que você ouviu, né? Porque também, já falei para vocês, a gente entende o texto bíblico quando a gente começa a viver o texto bíblico. Certo, seus lindos? Ó, beijo para vocês, eu amo conversar com vocês de manhã, gente. Que Deus abençoe todos, tá? Eu vou ler os pedidos de oração aqui. E depois dos pedidos de oração, nós vamos orar. E depois da oração, eu vou mandar os beijos para vocês. Gente, não vão embora nesse momento. Fiquem por aqui que eu quero mandar os beijos, os abraços para vocês. E também ler os pedidos de oração, tá bom? Então, vamos fazer a primeira oração. Depois eu mando o tchauzinho para vocês. Mas não vai antes disso. Pera aí, deixa eu achar aqui. Nossa, vocês mandaram um monte de coisa hoje. Deixa eu ver aqui. O primeiro pedido de oração que aparece aqui é o da Adri, que diz assim, bom dia, Fran, peço oração por Teobaldo. Teve um AVC agora e está com Covid. Gente, vamos orar pelo Teobaldo, pela saúde do Teobaldo, tá? Deixa eu ver mais algum pedido aqui. Solange Cris, bom dia, peço oração pelo meu casamento, que continue abençoando. Que Deus abençoe o casamento, então. Então, a gente tem um pedido pelo Teobaldo, pelo casamento da Solange do Cris. A Rúbia, peço oração para que o Sidney, para que Deus abençoe ele com um emprego. Vamos orar, então, por um emprego para o Sidney. A Camila, peço oração pela minha família e vida espiritual. Ok, Camila, vamos orar por você. Deixa eu ver quem mais aqui mandou algum pedido de oração. A Ale, bom dia, Fran, peço oração por meu filho, João, e por minha família, e agradeço por iniciar mais um dia. Que Deus nos abençoe. Amém, amém. Vamos ver quem mais aqui. Dona Miriam, bom dia a todos. Agradeço a Deus porque hoje minha filha começa a trabalhar depois de 8 meses. Resposta das orações. Amém. Que Deus seja louvado, viu? E a Ionara, minha linda, que bom te ver aqui, lá de longe. Lá de longe, gente, nós estamos no sul. Ionara está no norte do nosso país. A Ionara, oração por minha família e amigos. Vamos orar. E a Janete escreveu oração por minha família. Gente, olha só.
Às vezes eu lembro de todos os pedidos na oração, às vezes quem leva os pedidos para Deus é o anjo que anotou tudo aqui, porque eu tenho um anjo do meu lado aqui que anota tudo que vocês pedem. Quando a gente ora, ele leva para Deus. Aí as coisas que às vezes eu esqueço, ele tá anotado, ele leva, tá? Pode ficar tranquilo. Então a gente vai orar pela Ionara, nós vamos pelas famílias, né, da Ionara, a gente vai orar pela Janete, vamos orar, agradecer pela Miriam, tá? Vamos orar pelo filho da Ale, pela família da Ale. Estaremos orando hoje também pela Fernanda, pela Camila, né? Oração pela família e pelo espiritual, pelo emprego do Sidney, pelo casamento da Solange e do Cris, e também pela família da Adri. E quem me conhece já sabe que eu não vou lembrar de todos esses pedidos, mas Deus vai, e a gente já citou eles aqui. Ah, e deixa eu contar uma coisa para vocês. Ontem, uma pessoa muito querida que assiste as nossas lives, todos os dias ela me mandou uma mensagem no meu celular, falando que nós oramos há um tempo atrás, né, pelas filhas dela, né, que ela precisaria de uma escola, e Deus atendeu o pedido, né, de uma forma tão generosa, tão querida. Deus nunca nos abandona, gente. Então, resultados das nossas orações, né? Eu fico muito feliz por esse Deus tão maravilhoso não tirar os olhos das nossas necessidades. Feito? Vamos orar, gente? Fecha os olhos e vamos falar com Deus. Pai de amor, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida e por mais uma oportunidade de passarmos, de vivermos esse dia e fazermos boas escolhas. Senhor Deus, nesse momento eu oro de uma forma muito especial pelos casais. E que esse assunto que nós estamos trabalhando aqui possa alcançá-los de alguma forma. E que ao serem alcançados por Ti, Senhor, por esse assunto, eles se sintam, Senhor, empoderados e compreendam de que eles realmente, esse é o caminho a ser trilhado. E de que se por acaso o Senhor tem algum casamento de alguma pessoa aqui que está fraco, que está meio que se desmanchando, Senhor Deus, ajuda essas pessoas a entenderem sobre a importância de se trabalhar justamente esse lado que nós estamos trabalhando aqui durante o mês de agosto. Então, Senhor, abençoa os casais, abençoa as famílias. Também, Senhor, eu oro por todos os pedidos que foram ditos aqui, pelo Teobaldo, que ele possa melhorar, pelo Sidney, que ele possa conseguir um emprego, pelo João e pela família da Ale, pela Camila, Senhor, ela pediu pela vida espiritual dela e também pediu pela família. Senhor, pela família da Ionara também, que ela colocou aqui, Senhor. E por todos os outros pedidos que eu não recordo, Pai, mas o Senhor sabe de todos eles. Atende, Senhor, esses pedidos de acordo com a Tua vontade e para a honra e glória do Teu nome. E que nós possamos entender que o Senhor é soberano sobre nossa vida. Deus, dá-nos hoje a Tua companhia. Perdoa, Senhor, a gente os nossos pecados, às vezes que deslizamos. E principalmente, Senhor, nos dá hoje o poder, Senhor, de estarmos perto de Ti. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos ter atitudes hoje e que possamos lembrar que o Senhor está ao nosso lado. Dá-nos, Senhor, hoje a Tua companhia. É o que pedimos, não somos merecedores, mas pedimos em nome de Jesus. Amém. Seres humanos lindos que ficaram aqui. Olha só, eu quero mandar um beijo muito, muito especial, tá? Pra Adriana, minha amiga que ficou aqui com a gente, pro seu Sadi, pra minha mãe, bom dia, pra minha avó, tenham todos um ótimo dia, pra Irene, pra Camila. Camila, querida, que bom ver você aqui, viu? Pra Rúbia, pra Adri, pra Diane, minha amiga lindona, pra Melânia. A Melânia escreveu bom dia, Fran, bom dia, meu bem. Pra Solange e pro Cris, tenham todos um ótimo dia, viu? A Rúbia, a Ionara, querida, tenham um ótimo dia de trabalho. Pro Miro e pra Kátia, que Deus abençoe vocês muito. Pra minha amiga Elisa, bom dia, Fran, bom dia, querida, que Deus abençoe você no seu dia hoje, tá bom? Pra Ale, querida, tenha um ótimo dia hoje, que Deus te abençoe. E a Janete também, ela escreveu bom dia, Fran, bom dia, querida, que Deus te abençoe. A Marli Lopes, ela escreveu bom dia, Fran e Vera. Ó, mãe, é bom dia pra mim e pra ti. Que legal. Bom dia, Marli, sua lindona. Que Deus abençoe você, viu? É sempre bom ver você por aqui. Bom dia, deixa eu ver pra quem mais. Apareceu. Ah, pro Henrique que apareceu aqui pra mim agora. Bom dia pra todo esse povo lindo que esteve por aqui, passou por aqui ou ficou comigo até o final. Gente, compartilha a live no final, viu? É um assunto super importante. 1000 beijos pra vocês e até amanhã, 5:30 da manhã. Até mais.